Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da entrevista que o Bolsonaro deu, na verdade duas entrevistas, uma que o Valdemar deu e outra que o Bolsonaro deu, hein? Parece que as coisas não estão indo bem lá no PL, não. Eu fico muito triste com isso, tá? Porque eu acho que é fundamental. Tanto para o PL é importante ter o Bolsonaro lá, quanto para o Bolsonaro é importante estar no PL, né? Se há algum futuro político na direita brasileira, é preciso ter um partido. Não tem jeito, não tem alternativa aqui no Brasil que não seja ter um partido, e o PL, com todos os defeitos que tem, e eu concordo que tem defeitos, é a alternativa melhor que tem, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o Bolsonaro falou em sair do PL, em abandonar a coisa toda, em chutar tudo pro alto e não sei o que lá. Eu fiquei preocupado com isso, estou realmente preocupado. Espero que tenha sido um desabafo do Bolsonaro, enfim, ou então pode ser que todo esse futuro aí tenha se evaporado aí nesses últimos dias, né? Essa notícia foi sugerida por Atlantista de Russa, Ceará, Piolho da Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista agora, disse que defende uma aproximação do bolsonarismo com o centro para vencer as eleições de 2026. Ele, de forma muito velada, ele criticou o boicote ao PSD, tá? De forma muito velada, é isso que ele está falando. Ele diz que tem pessoas boas em todos os lugares. Ou seja, o cara está querendo negociar, né? O Valdemar da Costa Neto, ele tem uma rixa com o Kassab, não tenha dúvida, há uma disputa entre os três ali, né? O Kassab, o Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira, do PP, são os três grandes partidos aí de centro e coisa e tal, então há uma disputa nessa história, mas a verdade é a seguinte, né? O Valdemar da Costa Neto, ele tem uma visão mais à direita, e tem, lógico que tem, se não fosse assim ele não conseguiria se acertar com o Bolsonaro. Mas todo mundo sabe quem é o Valdemar da Costa Neto. Ele é principalmente, antes de mais nada, um grande político lá em Brasília. É uma dessas criaturas. O Valdemar, não subestime o Valdemar, tá? A gente fica falando do Kassab, que o Kassab é muito esperto. O Valdemar, meu amigo, tá? É mais antigo que o Kassab. O Valdemar é um monstro ainda maior do que o Kassab nessa história, tá? Então, ou seja, tem essa briga lá em Brasília, esse negócio todo, né? E o Valdemar, ele quer sair pelo centro. Ou seja, ele quer que o Bolsonaro modere. Ele quer isso. Ele quer que o Nicolas Ferreira modere, que faça as pazes com o PSD e não sei o que lá. É isso que ele deixou entender aqui. Olha só. Ele também citou outros representantes da direita, como o Nicolas Ferreira. Esse daqui que dá a dica que o problema dele é com o PSD. Aqui, ó. Temos que trazer com jeito, com Bolsonaro. Ele fez muito por nós. Tem que ter jeito, tem que entender. Não só ele, o Nicolas também. O Nicolas é muito radical. O que é muito radical na visão desse pessoal, né? O que o Nicolas fez de diferente nessa eleição, de muito radical na visão desse pessoal, foi apontar que o PSD é o partido que está dando sustentação ao STF. E se a direita brasileira pretende, de fato, enfrentar o STF, ela tem que enfrentar o PSD, ou pelo menos deixar um recado muito claro para o PSD de que a gente não aceita a situação que está do jeito que está com o STF, que tem que haver alguma solução de compromisso. Não precisa tacar fogo em tudo, destruir a coisa toda, fazer o impeachment de todos os 11 ministros. Gente, isso não é realista, isso não é uma coisa que vai acontecer. O que tem que acontecer é alguma solução de compromisso com isso daí, em que o STF, de fato, perca algum poder, aceite diminuir alguma coisa, né? Então aqui, ó, o Nicolas é muito radical. Olha só o que ele fala aqui, ó. Tem gente boa em todos os lugares e temos que trazer este pessoal. O que é essa gente boa que tem em todos os lugares que nós temos que trazer este pessoal? Ele está falando dos deputados do PSD, que tem gente boa no PSD, que a gente tem que trazer esse pessoal também, que não podemos fazer boicote do PSD e coisa e tal, né? E, de novo, na visão do Valdemar, isso faz sentido. Por quê? Porque a visão dele é a visão de político mesmo. Ele quer agregar todo mundo, ele quer trazer quanto mais gente ele conseguir agregar, melhor. A questão, o que talvez ele não tenha percebido ainda, e que é a visão do Bolsonaro, e é por isso que ele considera tão difícil o Bolsonaro se adequar ao PL, coisa e tal, é que o Bolsonaro tem uma visão mais ideológica, o Bolsonaro tem uma pauta. A política no Brasil nunca teve a ver com pauta, meu amigo. Pode pegar a história do Brasil sempre teve a ver com um político prometendo lorota para as pessoas e ganhando voto assim mesmo, e depois fingindo, enganando e dando desculpa porque que não conseguiu e não sei o que lá. Sempre foi isso, em toda a história do Brasil foi isso, né?
E o Bolsonaro tem pautas, tem pauta do desarmamento, ou seja, acabar com o desarmamento, né, permitir que as pessoas tenham armas, tem a pauta dos costumes da direita e tem a pauta que para mim é a mais cara de todas. A do armamento também é muito cara para mim, tá? A de costumes eu já falei para vocês que eu não me importo tanto. A do armamento eu me importo muito e eu me importo muito também com a econômica, porque eu acho que é isso que faz, isso que é a diferença. É isso que muda tudo, né? Que é a questão de você privatizar as estatais brasileiras, todas elas estariam muito melhores na mão de iniciativa privada e diminuir o tamanho do Estado, diminuir o máximo possível os impostos e o tamanho do Estado como um todo, né? Então, é isso que o Valdemar não entende. O Valdemar acha que tem que negociar, não, tem que negociar, vamos falar aqui, a gente negocia ali, negocia. Ele não percebe, ou talvez é isso que ele chama de abrandar o discurso, de acabar com o radicalismo, né? Que fazendo isso, no final das contas, você acaba não mudando nada. E aí, se não é para mudar nada também, o que adianta fazer aliança com o PL, né? Uma aliança com o PL, no final das contas, tem que ter. Eu entendo que a gente tem que ceder em alguma coisa, tem que ser devagar, não pode ser um negócio totalmente revolucionário, ninguém vai mudar o Estado brasileiro de hoje para amanhã, mas a verdade é que tem que ter alguma coisa do nosso lado também, né? Eu acho que no final das contas, o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que o que o Carlos Bolsonaro falou é o mais correto de tudo aqui, ó. Diálogo é preciso. Não, é lógico que a gente tem que dialogar, é lógico que tem que conversar com todo mundo, mas não do jeito que querem, a todo custo. Ou seja, o que eles querem é Bolsonaro virar uma marionete que tira foto com o candidato e pronto, e acabou, né? E chancela candidato. Aí não. Para que o Bolsonaro vai fazer isso? E foi isso que o Bolsonaro falou na entrevista. Mas deixa eu falar mais aqui sobre o Valdemar, que ele ainda falou aqui, ó. Teve um momento muito difícil para mim. Eu separei 3 estúdios de gravação em Brasília para os candidatos gravarem com Michele, Bolsonaro e Nicolas. Ou seja, ele queria fazer uma linha de produção do Bolsonaro fazendo campanha para os candidatos lá do PL, não sei o que lá, um trabalho danado para fazer isso, para acertar a agenda. Bolsonaro viu a relação e achou que era muita gente. Disse que não ia gravar com todos. Isso foi prejudicial. Não tive como convencê-lo. Ainda bem que Bolsonaro fez isso, porque eu acho também que, ou seja, o que o Valdemar quer é isso. É o Bolsonaro tirando foto com os deputados, que ele sabe que o Bolsonaro tem voto, o Bolsonaro dá voto. Mas no final das contas, o que o Bolsonaro quer tem que ser ouvido também. Não tem nada de errado em negociar com o Valdemar, em tirar umas fotos com os candidatos lá, com o Nunes, com os candidatos que não é tão de direita, a gente sabe que não é tão de direita assim, desde que isso preserve as pautas centrais da direita. Se isso preserva as pautas centrais da direita, tá beleza, a gente tira foto, ajuda o Nunes, faz a coisa toda. O que não pode é também só ceder para um lado, né, que aparentemente é o que o pessoal tá falando aqui, ó. Valdemar diz que Bolsonaro e o radical Nicolas têm que aceitar alianças. E, de novo, eu também acho que tem que aceitar alianças. Não tem esse negócio de achar que vamos fazer uma revolução. É engraçado que esse papo nos conservadores me lembra muito o papo dos puristas libertários, né? Vocês sabem, eu sou um libertário, e tem um grupo dentro dos libertários que é os puristas, que não querem saber de nada. Não, esse negócio, votar não pode votar, a gente não tem que ter contato com o Estado de forma nenhuma. Eu acho isso, assim, eu concordo que a gente não vai conseguir derrotar o Estado na unha, não tem como, muito menos com política, nunca que o Estado vai ser derrotado na política. Mas você ficar à parte, negando qualquer influência do Estado, negando qualquer coisa, sabe o que vai acontecer com você? Não vai mudar nada. Não vai acontecer nada, né? Você vai fazer o que então? Você vai ficar sentado rezando pelo fim do Estado. Ó, papai do céu, fazei com que o Estado desapareça amanhã. Cara, não vai resolver o problema, bicho. A gente tem que correr, tem que arregaçar a manga, fazer coisa para pelo menos diminuir o tamanho do Estado o máximo possível. Mas a impressão que dá é que dentro da direita conservadora está surgindo um movimento desse também. Não que a gente tem que ser purista, não. Bolsonaro não pode falar com ninguém do centrão. Meu amigo, aí Bolsonaro não vai fazer nada. Imagina o ídolo de algumas dessas pessoas, que é o Marçal, né? O Marçal estava... vamos supor que ele ganhe para a presidência da República em 2026 com o grandíssimo PRTB, que tem, sei lá, 3 deputados, não sei quantos deputados tem o PRTB, mas um número pequeno de deputados. O que o Marçal vai conseguir fazer na presidência da República com 3 deputados? A menos que ele invoque as ondas lá, onda 26, onda 27, não vamos mudar o Brasil na base da onda, e não sei o que lá. A menos que ele faça alguma mágica desse tipo aí, ele não vai conseguir mudar nada, meu amigo. O caminho tem que ser negociar com o Centrão mesmo. E nisso eu concordo com o Valdemar. Tem que negociar. O problema é o ponto de equilíbrio, porque o que o Valdemar quer... E eu entendo que o Valdemar queira isso, é que o Bolsonaro vire ali um papelão por trás para dar chancela nos candidatos que ele quer. O Bolsonaro não aceita isso, e está muito certo de não aceitar isso. Tem que ter uma volta nisso daí, né? Apoiou o Nunes? Beleza, apoiou o Nunes. Agora, tem que chegar também em 2026, tem que ter a contraparte dessa história, né? Enfim, o Valdemar está dizendo aqui que defende diálogo do PL com o centro para ganhar em 2026.
que diz que o duro é Bolsonaro aceitar. Não, meu amigo, o erro seu, Valdemar, é duro os eleitores aceitarem, porque os eleitores são ideológicos também. O Bolsonaro está fazendo o correto porque ele sabe que se ele falar virar um santinho por trás só abraçando o pessoal do PL para fazer o pessoal ganhar voto, acabou a carreira política dele. Não tem mais sentido a carreira política dele, porque os eleitores dele, eles querem essas pautas. A pauta é direito de usar armas. Queremos esse direito. Com o STF do jeito que está agora, é impossível. O STF já deixou claro que não aceita nenhuma mudança na arma. Como que pode isso? Que lógica tem isso? Pô, a maioria... Todas as vezes na história do Brasil que o povo brasileiro foi chamado a opinar sobre o que ele acha do direito de ter armas, o povo brasileiro foi majoritariamente favorável a esse direito. E, no entanto, um pessoal por aí que se diz defensor da democracia, acho que não, o populacho não sabe. A democracia só vale quando eles votam na gente, senão não vale. Senão, se eles têm opinião diferente da nossa, não vale, né? Então, esse é o problema, no final das contas, né? A perseguição ao pessoal lá do 8 de janeiro, a perseguição ao pessoal, a perseguição absurda a várias pessoas da direita e censura para tudo quanto é lado, todo esse absurdo precisa ter um freio no STF. Veja, eu já falei aqui várias vezes, a mudança é lenta, essa mudança da janela de Overton na política é lenta, não vai ser agora, a gente não vai conseguir fazer assim e o Brasil vai virar tudo de direita, não vai ser assim. Eu adoraria fazer assim, ó, bom, viramos libertários, acabou o governo, adoraria, se eu pudesse eu fazia, só que não vai acontecer. Ainda não inventaram aquela manopla do Thanos ali, uma manopla do Thanos libertária, que você faz assim e todos os governos desaparecem, né? Então, é aquele negócio, a gente tem que contentar na briga, né, em puxar a coisa para o nosso lado, né, em forçar a coisa cada vez para o nosso lado. E nesse ponto o Valdemar está correto, tem que ter negociação, tem que ter papo. E eu digo mais para vocês, eu não descarto papo com o PSD, o que eu digo só é que tem que ter uma contrapartida de lá. Ah, temos que ter papo com o PSD, beleza, ok, o PSD tem gente boa no PSD, concordo. Cadê a gente boa do PSD que vai convencer o Pacheco a botar impeachment de ministro do Supremo para rodar lá no Senado? Cadê esse pessoal? Cadê o pessoal que vai dar um jeito de botar um freio no STF, nesse absurdo que está acontecendo por aí? Porque não adianta, eles não vão conseguir convencer os brasileiros que o STF está justo nessa história. Já fez um vídeo aí falando que não, ninguém se convence disso. Então tem que ter um freio nessa história, né? Enfim, o Bolsonaro, por sua vez, respondeu também, tá? Ele falou aqui, fez uma entrevista grande aqui com a Alviverde, falou um monte de coisa, ele estava lá em Santarém, no Pará, que ele participou de uma grande carreata lá em Santarém, no Pará, muita gente, muito bacana a carreata do Bolsonaro. O Bolsonaro continua, é impressionante como é que o cara tem essa capacidade de atrair um monte de gente, realmente, é por isso, né? Esse capital do Bolsonaro é que está fazendo a direita navegar no meio nos mares do centrão, tá? E, de novo, essa briga que está tendo dos dois aqui é a coisa correta. Tomara que eles estejam discutindo isso daí, tem que discutir mesmo. Mas tem que fazer esse negócio. Negociar, sim, mas não é entregar tudo. É negociar, tem que andar para os dois lados, né? E aqui, ó, o Bolsonaro falou que não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido onde se passa a mão na cabeça de marginais. O Bolsonaro está preocupado que algumas pessoas dentro do PL ainda estão com problema, né, com questões de justiça, de corrupção e não sei o que lá. Enfim, o Bolsonaro está reclamando de algumas pessoas dentro do PL aqui. E ele chegou a falar aqui também que se essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha. Ou seja, o Bolsonaro falou que ele vai ser o candidato em 2026. Se essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha. Não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, que eu dou minha vida. Olha só, isso aqui pode ser um desabafo do Bolsonaro, tá? Ele está falando isso por dois motivos. Primeira coisa, ele quer colocar sobre si o peso de ser o candidato em 2026, por quê? Porque ele sabe que qualquer outro vai ser metralhado pela imprensa, vai ser metralhado pela esquerda, vai ser destruído pela esquerda. Então é melhor que fique em cima dele mesmo, porque ele pelo menos já tem a casca grossa nesse caso, né? Então o que ele está falando aqui é, quem vai ser o candidato da direita em 2026? Vai ser o Bolsonaro. Vai ser o Bolsonaro, não vai ser Tarcísio, não vai ser a Michele, não vai ser Zema, não vai ser ninguém, vai ser o Bolsonaro. E eu concordo, já falei para vocês, eu tô aberto a outras possibilidades, mas eu vou escolher quem o Bolsonaro apontar. E se for o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro. Então, assim, eu entendo isso daqui. Eu espero que o Bolsonaro não faça isso, que ele não jogue a toalha. Que se ele estiver inelegível em 2026, ok, ele não vai conseguir concorrer, mas ele indica alguém, coloca alguém para ser o candidato dele em 2026, vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, no final das contas, o Bolsonaro dá para ver que está chateado, dá para ver que está tendo uma briga entre o PL e o Bolsonaro,
Mas eu espero sinceramente que isso acabe sendo negociado e acabe ficando na mesma coisa, porque no final das contas, se o Bolsonaro sair do PL, vai ser muito difícil ter uma base forte em 2026, né? Vai se cair no mesmo problema do Bolsonaro, mesmo que ele ganhe a eleição. Cadê a base de apoio dele? Cadê os deputados dele? E ele tem que ter um partido para 2026. Quem vai ser o partido do Bolsonaro em 2026, né? Enfim, vamos ver o que resolve disso daqui. Eu acho que isso daqui é só o pessoal com ânimos exaltados aí por conta da eleição e coisa e tal, mas vai se chegar num acordo no final das contas. De novo, o Carlos Bolsonaro é que está certo nessa história. Diálogo é preciso, tem que conversar com todo mundo, até com o PSD, tem que conversar com o PSD. Se o PSD aceitar alguma mobilidade nessa questão do impeachment lá do STF, por que não conversar com o PSD? Agora, não do jeito que eles querem, a todo custo. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.